Olá, muito boa tarde para você. Chegamos, está no ar o Pauta Aberta desta terça, dia 11 de outubro de 2022. É seu noticiário da tarde na TV Evangelizar. A você de casa, sempre com a gente, muito obrigado pelo carinho da sua companhia. Estamos ao vivo para todo o país e vamos juntos então a partir de agora com nossos destaques do dia. O Brasil registra pelo terceiro mês seguido recuo na inflação. Combustíveis, leite e óleo de soja estão na lista dos produtos que ficaram mais baratos. Desde 1998, não eram registrados 3 meses seguidos de deflação no país. Os números de setembro foram divulgados hoje pelo IBGE. Começou a ser pago nesta terça-feira o benefício do mês de outubro do Vale Gás. Dessa vez, R$ 112 serão liberados aos cidadãos que estão inscritos no programa. Um temporal acompanhado de ventos de 70 km por hora derruba árvores, assusta moradores e causa estragos no noroeste do Paraná. Pelo menos 35 mil unidades consumidoras ficaram sem energia elétrica em Maringá. O governo da Rússia confirma novos ataques a várias regiões da Ucrânia. Uma ofensiva que ocorreu hoje, horas antes de uma reunião em caráter emergencial entre líderes do G7. De acordo com informações das autoridades de Kiev, pelo menos 19 pessoas morreram nos ataques de hoje. Mais de 100 ficaram feridas. E uma reportagem que vai te emocionar nessa véspera do Dia das Crianças. Pensando nas memórias afetivas dos filhos, um casal de canadenses roda o mundo numa viagem inesquecível. Um detalhe, 3 dos 4 filhos sofrem de uma doença degenerativa e aos poucos estão perdendo a visão. Fique ligadinho com a gente, o Pauta Aberta já começou. Pela primeira vez desde 1998, o Brasil registra queda nos números da inflação por 3 meses consecutivos. É a tão desejada deflação. Os números de setembro foram divulgados hoje pelo IBGE. Há 24 anos, o país não registrava deflação 3 meses seguidos. Em setembro, o IPCA, que é o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, considerado a inflação oficial do país, ficou em menos 0,29%. De acordo com especialistas, é a maior deflação acumulada da série histórica da pesquisa, que começou em janeiro de 1980. De julho a setembro deste ano, o país acumula deflação de menos 1,32%. No ano, a inflação acumulada até setembro é de 4,09% e nos últimos 12 meses de 7,17%, que ainda está bem acima da meta do governo para este ano. O que mais contribuiu para a redução de preços no país foi a queda no preço dos combustíveis. Dos 379 produtos e serviços investigados pelo IBGE para a composição do indicador, 234 tiveram alta na média de preços, 12 a menos que no mês de agosto. Dos 9 grupos de produtos e serviços pesquisados, 4 tiveram deflação em setembro, sendo a mais intensa no grupo de comunicação. No grupo de transportes, a deflação, mesmo sendo menos intensa, foi a que mais contribuiu para a queda do índice geral. Com queda de 8,33%, a gasolina exerceu o impacto individual mais intenso, de menos 0,42 ponto percentual. Queda também nos preços do etanol, em 12,43%, óleo diesel 4,57% e no gás veicular de 0,23%. Os preços médios de alimentação e bebidas tiveram queda de 0,51%. O leite longa-vida foi o que mais contribuiu para a deflação do grupo de alimentos e bebidas em setembro, com redução de 13,71%. Mesmo assim, o leite longa-vida ainda acumula alta de 36,93% nos últimos 12 meses. Outro produto que teve queda acentuada nos preços foi o óleo de soja, com redução média de 6,27% no preço, ocasionada pela queda do preço da soja no mercado internacional, em declínio desde julho. Em setembro, 58% dos alimentos e bebidas pesquisados pelo IBGE tiveram aumento de preços. O que mais subiu foi a cebola, com alta de 120% nos últimos 12 meses, por causa da baixa produção no Nordeste e da redução das áreas de plantio. Das 16 regiões do país pesquisadas para a composição do IPCA nacional, apenas Vitória registrou inflação em setembro. A alta na capital capixaba foi puxada pelos reajustes de 13,01% na taxa de água e esgoto e de 4,95% na energia elétrica residencial.
Das 15 regiões com deflação no mês, a mais intensa foi registrada na região metropolitana de Fortaleza, enquanto a menos intensa foi em Belém do Pará. Já a inflação de serviços acelerou, passou de 0,28% em agosto para 0,40% em setembro e em 12 meses os serviços acumulam alta de 8,5%, acima do IPCA geral. As passagens aéreas ficaram 8,22% mais caras e as tarifas de transporte por aplicativo subiram 6,14%. Serviços relacionados com estética também tiveram grande contribuição para a inflação de serviços em setembro. Dentre os serviços com queda na média de preços na passagem de agosto para setembro, tem destaque planos de acesso à internet, combos de telefonia, internet e TV por assinatura, aluguel de veículo e cinema, teatro e concertos. Os economistas do mercado financeiro reduziram de 5,74% para 5,71% a estimativa de inflação para este ano. Esta foi a 15ª queda seguida da estimativa para a inflação de 2022. E começou a ser paga hoje mais uma parcela do Vale Gás, referente agora ao mês de outubro. Quase 6 milhões de famílias devem ser beneficiadas. O Vale Gás até dezembro vai ser pago no valor total do benefício, que em outubro é de R$ 112. Esta é a segunda das 3 parcelas que o governo vai pagar até o fim deste ano. Com a PEC Kamikaze, como ficou conhecido o pacote social pré-eleitoral do governo, promulgada no dia 14 de julho, o valor do benefício passou de 50% do preço médio nacional do botijão de gás, de 13 quilos, para 100%. Mas em 2023, o programa volta a remunerar as famílias com apenas 50% do valor médio do botijão. De acordo com o Ministério da Cidadania, vão ser mais de 5.980.000 famílias atendidas pelo benefício em outubro. O programa vai custar aos cofres públicos cerca de 670 milhões de reais. O pagamento do Auxílio Gás acontece nas mesmas datas das parcelas do Auxílio Brasil. O depósito é baseado no final do número de identificação social, o NIS das famílias. Os saques podem ser feitos pelas lotéricas correspondentes Caixa Aqui e terminais de autoatendimento, ou ainda pela poupança social digital do Caixa Tem. A validade da parcela do benefício é de 120 dias, contados da data em que for disponibilizado o benefício na opção de pagamento. Tem direito ao Vale Gás as famílias inscritas no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal, chamado CadÚnico, com renda familiar mensal per capita menor ou igual a meio salário mínimo nacional, que hoje é de R$ 606. Famílias com pessoas que recebam o benefício de prestação continuada da assistência social, o BPC, que prevê um salário mínimo mensal à pessoa com deficiência e ao idoso com 65 anos ou mais e que comprove não ter como manter a própria família. A lei estabelece que o auxílio vai ser dado preferencialmente às famílias com mulheres vítimas de violência doméstica que estejam sob monitoramento de medidas protetivas de urgência. E ontem em Maringá, na região noroeste do Paraná, um temporal causou a queda de árvores, deixou milhares de pessoas sem energia elétrica. A Luciana Macedo tem mais informações para a gente. Olá, Odilon, boa tarde para você, boa tarde a todos. Realmente foi um temporal que deixou muitos estragos. De acordo com o CIMEPAR, foi registrado um volume de 11 milímetros de chuva, que veio acompanhada de ventos de até 79 quilômetros por hora. De acordo com a Defesa Civil, houve a queda de dezenas de árvores, galhos também, e além disso, 8 casas ficaram destelhadas. Falando em queda de árvores, nós temos algumas imagens para mostrar, né, das árvores que caíram aqui pela cidade, e 2 veículos acabaram sendo atingidos por conta da queda de uma árvore. Além disso, essas árvores, ao cair, muitas arrastaram aí a fiação elétrica, né? Derrubaram postes, arrastaram os fios elétricos e, com isso, 35 mil domicílios ficaram sem energia elétrica ontem aqui na cidade de Maringá. No início da noite, a Copel emitiu uma nota informando que as equipes já estavam em campo justamente para fazer o reparo aí dos danos causados e deixados pela chuva, e no
início da noite de ontem, esse número de domicílios sem energia elétrica caiu para 8.000. Já na manhã de hoje, uma nova nota da Copel foi emitida informando que eram apenas 3.000 domicílios, já eram apenas 3.000 domicílios sem energia elétrica, situação que deveria ser resolvida, que seria resolvida, ao longo do dia de hoje. Olha, uma outra informação, de acordo com a Defesa Civil, é que foram mapeados 180 pontos em que será necessária alguma intervenção das equipes aí que estão a campo, principalmente relacionadas à queda dessas árvores, à queda de galhos. Muitos atrapalharam o trânsito, caíram no meio das ruas, das avenidas. Então as equipes têm passado aí o dia inteiro de hoje já para fazer os reparos desses danos causados. E uma outra imagem que a gente tem também é de uma cratera que se abriu em frente ao Hospital Municipal de Maringá, e essa daí vai demorar um pouquinho mais de tempo para ter o seu reparo. Bom, Odilon, é isso. Para hoje o tempo aqui em Maringá começou um céu claro, com sol, mas tem previsão de chuva do CIMEPAR também, inclusive, para mais um temporal. Volto com você. Pois é, difícil a situação em Maringá, principalmente ontem, Hoje é dia de recuperar tantos estragos e a chuva pode continuar forte, principalmente no sul do país. Vem aí uma nova frente fria. Acompanhe a previsão para os próximos dias nas diferentes regiões do país. O destaque ainda continua sendo a chuva espalhada por grande parte do Brasil. São pancadas bem típicas da primavera, mas essa chuva ainda pode causar transtornos, acumular grandes volumes, principalmente na região sul do Brasil. Os acumulados são expressivos, principalmente no estado do Paraná, e pelo menos até a próxima semana essa chuva pode acumular em torno de 100 milímetros e de forma pontual até mais do que esse valor em algumas áreas do interior paranaense. Também chove forte no estado de Santa Catarina, as áreas mais próximas ao estado do Paraná, com grandes acumulados até a próxima semana, mas no Rio Grande do Sul a chuva acontece de forma mais irregular e mal distribuída, o que ainda ajuda algumas áreas produtoras da região, porque não causa transtornos. As áreas de serra do estado gaúcho ficam com mais atenção, porque essa chuva pode acumular pelo menos até a semana que vem cerca de 70 milímetros de chuva. Já na região sudeste do Brasil, o destaque ainda segue sendo a chuva de forma muito irregular e mal distribuída, mas que não acumula nem 20 milímetros de chuva no Rio de Janeiro, parte do sul de Minas e também no estado de São Paulo. Apenas algumas áreas do extremo sul paulista com acumulados chegando a 50 milímetros de chuva. Já a maior parte do interior mineiro e também no extremo norte de São Paulo, sem precipitação significativa pelo menos até o dia 17 de outubro. Já no Espírito Santo, a chuva volta a se espalhar mais, mas não tem previsão de transtornos para a região. Essa chuva ainda é muito bem-vinda para as áreas produtoras de café do sul de Minas e também do estado de São Paulo. Já a maior parte da costa norte do Brasil segue com muita chuva, principalmente na região norte, com acumulados que novamente podem ultrapassar os 100 milímetros no estado do Amazonas, mas sem precipitação significativa para a região nordeste. O estado da Bahia, também grande parte do Piauí e do Tocantins, ainda em alerta para altos riscos de queimadas. Agora um alerta para os usuários das redes sociais. O Facebook já identificou mais de 400 aplicativos maliciosos que roubam senhas. Aplicativos de edição de fotos e estilo de vida são os principais nessa lista perigosa. Ainda não se sabe se contas brasileiras foram atingidas, mas você pode se precaver e a gente traz aqui no Pauta Aberta algumas dicas importantes. Confira. Já conheceu alguém que disse: "Minha conta do Facebook foi roubada"? Pois é, isso tem sido cada vez mais comum, principalmente porque a cada dia mais e mais pessoas estão conectadas às redes sociais. Um balanço feito ao longo deste ano pela Meta, que é a empresa que controla o Facebook, mostra que foram identificados mais de 400 aplicativos maliciosos que visam roubar informações de login dos usuários da rede social mais usada do mundo. Após essa descoberta, mais de 1 milhão de usuários vão ser notificados e devem revisar as suas contas, fazendo a troca de senha e a habilitação de identificação em 2 fatores.
A Meta ainda não comentou se contas brasileiras também estão na lista das atingidas, mas em nota, a empresa disse que vai prestar ajuda aos usuários. Entre esses aplicativos maliciosos, os chamados malwares, estão aqueles disfarçados como editores de fotos, jogos e VPN, que alegam liberar acesso a sites bloqueados. Editores de fotos que merecem atenção antes de serem baixados são aqueles que prometem transformar a sua foto em um desenho animado. Outro alerta é dado para aplicativos como horóscopos e de condicionamento físico. Para reforçar a proteção da sua conta, siga medidas de segurança. Crie uma nova senha com letras maiúsculas e minúsculas, números e caracteres especiais. Não utilize apenas uma senha em aplicativos diferentes. Nas configurações de segurança, habilite a autenticação em 2 fatores e mantenha a sua conta segura. Veja a seguir, a Rússia confirma a autoria de novos ataques realizados nesta terça-feira sobre várias regiões ucranianas. E também, amanhã é dia de celebrações no Rio de Janeiro. O Cristo Redentor, a imagem mais famosa do Brasil, está completando 91 anos. Não perca mais os vídeos da TV Evangelizar. Inscreva-se já. Pauta Aberta está de volta para esse segundo bloco. São 4h57 da tarde. Agora estamos ao vivo para todo o país. E vamos logo de notícias internacionais. Em Londres, agora há pouco, o Palácio de Buckingham anunciou que está definida a data da coroação do rei Charles III. A cerimônia será realizada na Abadia de Westminster e está marcada para o dia 6 de maio de 2023 e será celebrada pelo arcebispo de Canterbury. Na mesma data, a esposa de Charles, Camilla Parker Bowles, também será coroada, a rainha consorte da Grã-Bretanha. 6 de maio de 2023, portanto, a data da coroação do rei Charles III. E o governo da Rússia confirmou nesta terça que realizou novos ataques em diferentes pontos da Ucrânia. Foi uma ofensiva realizada estrategicamente horas antes de uma reunião de emergência entre as potências do G7. Pelo menos 19 pessoas morreram, de acordo com autoridades ucranianas. A tensão cresceu ainda mais na Ucrânia. Moscou anunciou nesta terça-feira que lançou intensos bombardeios de novo em diferentes áreas do país vizinho. As investidas ocorreram horas antes de uma reunião de emergência das potências do G7 para discutir a recente campanha de ataques do Kremlin. As Forças Armadas da Federação Russa continuaram com ataques aéreos e marítimos maciços com armas de precisão de longo alcance contra o controle militar ucraniano e as instalações do sistema de energia. O objetivo foi alcançado. Todas as instalações designadas foram atingidas. No dia anterior, a Rússia realizou uma onda de ataques na Ucrânia, inclusive em Kiev, que não era bombardeada desde o final de junho. Segundo a ONU, esses bombardeios poderiam ter violado a lei da guerra. O presidente russo Vladimir Putin destacou que os bombardeios constituíram uma resposta ao atentado à ponte que liga o território russo à Crimeia. De acordo com o líder, o episódio foi cometido por forças ucranianas. Ainda nesta terça-feira, os serviços de emergência ucranianos informaram que pelo menos 19 pessoas morreram e 105 ficaram feridas nos bombardeios. Bom, nessa reunião de emergência que ocorreu entre as potências do G7, o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky fez um apelo, pediu por um escudo aéreo para proteger a Ucrânia desses sucessivos ataques. De acordo com o governo ucraniano, desde ontem foram pelo menos 100 mísseis de cruzeiro lançados contra o território ucraniano. E as novas tecnologias estão cada vez mais presentes nas nossas vidas, Isso a gente vem acompanhando já há alguns anos. Algumas são importantes para nos ajudar em diversas situações. Mas uma confusão ocorreu durante o passeio da dona de um iPhone 14 numa montanha russa. O detector de acidentes do aparelho se confundiu e acionou a emergência. Tudo aconteceu com a dentista Sarah White durante um passeio no parque Kings Island, em Cincinnati, nos Estados Unidos.
Os novos modelos da linha iPhone 14 possuem um detector de acidentes, que por meio de um sensor identifica as mudanças extremas de velocidade e, se isso ocorrer, uma notificação aparece na tela do smartphone e soa um alerta. A vítima pode então cancelar o pedido de socorro se estiver bem ou falar com a equipe de resgate. Caso a pessoa não responda, o dispositivo aciona um sistema de socorro com uma mensagem de áudio e informa a localização aproximada. A mulher estava com o iPhone 14 em uma montanha-russa de 33 metros de altura. A aventura alcança uma velocidade de 80 km por hora. Foi neste momento que o detector de acidentes do celular ligou para o número de emergência dos Estados Unidos. E na ligação, uma mensagem automática destacava: o proprietário deste iPhone sofreu um grave acidente de carro e não está respondendo ao telefone. Uma equipe de resgate foi ao local e o caso só foi resolvido quando a dona do celular viu as notificações, chamadas perdidas e correios de voz do centro de emergência, que questionavam se estava tudo bem. De acordo com as autoridades, o grupo de emergência que foi acionado no caso já havia recebido 6 ligações feitas do mesmo parque de diversões, com o mesmo sistema de detecção de acidentes, desde setembro, quando começou a ser vendido o iPhone 14 no país. Apesar da confusão, o sistema já funcionou em casos de acidentes graves de carro. Agora um convite para você. O jovem Carlo Acutis completa 2 anos de beatificação. E para comemorar o dia em que a igreja acolheu o estudante italiano como um de seus mais jovens beatos, o santuário onde descansa o corpo desse rapaz promete estar ainda mais próximo dos devotos. Seguindo o exemplo de Carlo, que pregou o evangelho com a ajuda da tecnologia, o Santuário da Expoliação acaba de criar o próprio aplicativo, uma ferramenta repleta de informações criada por um time de brasileiros aqui do Paraná, da cidade de Londrina. Quem conta essa história é o nosso correspondente em Roma, o Jucinei Cardoso. Esse material especial vai ao ar amanhã aqui na TV Evangelizar, às 14h e também às 9h55 da noite. Então, mais uma vez a gente destaca, está feito o convite para você. Agora uma história curiosa, hein? 6 pesquisadoras decidiram fazer um trabalho para lá de perigoso numa ilha do Espírito Santo. É isso mesmo. As 6 mulheres foram até a Ilha dos Franceses, que poderia ser chamada de Ilha das Cobras, já que é povoada por mais de 1000 jararacas. Acompanhe. A ilha fica a 4 quilômetros da costa do Espírito Santo e tem por lá aproximadamente 1.200 jararacas. Se o número for confirmado, a ilha pode ser a que tem a maior quantidade dessas cobras no país. As serpentes são da espécie Bothrops sazimai, que foi descoberta há pouco tempo e já é considerada ameaçada de extinção. A espécie é exclusiva da ilha, já que há milhares de anos havia apenas uma espécie de jararaca no continente. E com a elevação do nível dos mares, algumas cobras ficaram separadas na ilha que acabou surgindo. Conforme as serpentes do continente sofreram alterações, ficaram diferentes das outras. As pesquisadoras pretendem tatuar todas as jararacas com uma tinta que brilha no escuro, já que as serpentes têm hábitos noturnos e assim vai ser mais fácil conseguir analisar a vida das donas da ilha. 2 serpentes, um macho e uma fêmea, foram levadas para o Instituto Butantan. O casal de cobras será objeto de outros estudos que não podem ser realizados na ilha. Futebol, 2 jogos ontem à noite fecharam a rodada de número 31 do Campeonato Brasileiro. Por enquanto, tudo continua tranquilo para o Palmeiras. Veja os gols. Lá no estádio Antônio Ascioli, o Atlético Goianiense recebeu o líder Palmeiras e a partida terminou empatada em 1-1. Murilo abriu o placar para o Palmeiras e Shailon empatou para o Atlético Goianiense na etapa final. Atlético Goianiense 1, Palmeiras também 1. Na Vila Belmiro, a vila mais famosa do mundo do futebol, o Santos recebeu o Juventude e não tomou conhecimento do visitante. O Peixe abriu o placar aos 24 minutos do primeiro tempo com Lucas Braga. Marcos Leonardo fez o segundo. Madson marcou o terceiro gol do Santos. Lucas Braga fez o segundo dele na partida e o quarto do Peixe. E Bruno Nazário descontou para o Juventude, dando números finais da partida. Santos 4, Juventude 1. E depois de 31 rodadas, veja como está a classificação.
Palmeiras segue líder com 67 pontos marcados. O Internacional é o segundo com 57. O Corinthians é o terceiro com 54 e o Flamengo é o quarto com 52 pontos. Na zona de rebaixamento, o Cuiabá é o 17º com 30 pontos. O Atlético Goianiense é o 18º com 29. O Avaí é o 19º com 28 pontos marcados e o 20º é o Juventude com apenas 20 pontos na competição. E o judô brasileiro está sendo coroado no Uzbequistão com grandes resultados do Campeonato Mundial, hein? Hoje foi a vez de uma gaúcha, mais uma vez, fazer história ao conquistar o tricampeonato mundial. E as medalhas não foram só as da Mayra, não. O Brasil ainda conquistou medalhas de ouro e bronze neste campeonato no Uzbequistão. A judoca brasileira Mayra Aguiar fez história no Mundial de Judô realizado no Uzbequistão. A brasileira de 31 anos, gaúcha de Porto Alegre, entrou para a história ao conquistar seu terceiro título em mundiais. Além de ser a primeira brasileira entre homens e mulheres a conquistar tal feito. Essa é a terceira medalha do Brasil no Mundial de Judô deste ano. Rafaela Silva foi bicampeã na categoria até 57 quilos. E Daniel Carguinin foi bronze no peso até 73 quilos. Silva, golpes espetaculares do judô brasileiro neste Mundial. Sem falar no Rafael, que ficou com o bronze. A conquista de hoje foi o 7º pódio da Mayra Aguiar, de 31 anos de idade, em campeonatos mundiais. Ela já tinha vencido em 2014 e 2017. Amanhã, quem sobe no tatame representando o Brasil são a Beatriz Souza, na categoria acima de 78 quilos, e o Rafael Silva, o Baby, na categoria acima de 100 quilos. E amanhã a imagem mais famosa do Brasil, um dos cenários de cartão postal no Rio de Janeiro, está de aniversário. O Cristo Redentor vai completar 91 anos. O monumento, que é a imagem de Cristo com os braços abertos, formando uma cruz com 38 metros de altura, equivale a um edifício de 13 andares, foi inaugurado em 12 de outubro de 1931 com apreciadores de todo o mundo e completa amanhã 91 anos. As comemorações começaram hoje e vão continuar durante todo o mês de outubro. O Cristo Redentor foi inicialmente idealizado pelo padre francês Pierre-Marie Boss, que sonhou em ter no Morro do Corcovado, no Rio de Janeiro, o Cristo Redentor. O projeto foi desenhado por Heitor da Silva Costa, que contou com o pintor Carlos Oswald e o escultor Maximilian Paul Landowski, que esculpiu a cabeça e as mãos da escultura. Em 1926, começaram a construir o monumento, que levou 5 anos para ser inaugurado. A escultura foi construída para comemorar os 100 anos da independência do Brasil e todo o orçamento para a construção da estátua veio de doações. A estátua foi feita em concreto armado e revestida em pedra-sabão. Mulheres se reuniam para fazer os mosaicos que foram aplicados no Cristo Redentor. O monumento é o maior símbolo da cidade carioca e um símbolo do cristianismo brasileiro. Em 2007, ele entrou para a lista das 7 maravilhas do mundo moderno. É linda a imagem do Cristo Redentor, né, abençoando o Rio de Janeiro. Amanhã é Dia das Crianças. Nós costumamos presentear os pequenos que tanto amamos, não é verdade? No caso de uma família canadense, o presente não vem embrulhado em papel colorido e nem funciona com controle remoto. Mais do que isso, é um presente para a vida e que vai ficar gravado na memória dos filhos, essas crianças que sofrem de uma doença rara nos olhos. A nossa vida é feita de memórias e a infância, apesar de uma fase relativamente curta, se torna inesquecível com tantas lembranças que guardamos e que nos formam como seres humanos. Uma família canadense surpreendeu o mundo quando decidiu criar memórias visuais e afetivas de forma espetacular e por um motivo que deixa o nosso coração emocionado. Isso porque dos 4 filhos do casal, Edith Lemay e Sebastian Peltier, 3 foram diagnosticados
diagnosticados com retinite pigmentosa, uma rara doença genética nos olhos que, com o passar dos anos, leva à cegueira. Apenas o filho Leo, de 9 anos, não tem a retinite e antes que os irmãos Mia, de 12 anos, Colin, de 7 e Laurent, de 5 anos, percam a capacidade de enxergar, os pais partiram para uma aventura pelos lugares mais lindos do mundo. Tudo isso para que os pequenos tenham um repertório visual com paisagens, animais, praias e culturas diferentes. Pelo Instagram, a família divide com os seguidores da conta Plein les Yeux, algo como O Mundo pelos Seus Olhos, em tradução literal, a aventura em busca de criar os melhores momentos e fazer com que os filhos guardem na lembrança imagens dessa vivência, antes que a luz da visão se apague por completo. E você pode pensar, que triste, mas Edith, a mãe das crianças, diz que acima de tudo não quer dizer a eles que isso vai limitá-los. Quer que seja parte de quem eles são, que seja normal, que eles saibam que vão fazer o que querem. E ela completa: não vou mostrar um elefante em um livro, vou levá-los para ver um elefante de verdade e vou encher a memória visual deles com as melhores e mais belas imagens que eu puder. Quem quiser acompanhar essa viagem emocionante e saber mais de como é o dia a dia da família, pode seguir a conta no Instagram ou no Facebook. Além de postagens com fotos incríveis e informação sobre culturas dos países por onde passam, há momentos também de muita reflexão. O que realmente importa e nos faz felizes. Amanhã é Dia das Crianças. Que possamos entender que o melhor presente é aquele que o nosso coração prepara. Seja uma viagem, seja uma memória de amor. Afinal, como diz a famosa história do Pequeno Príncipe, o essencial é invisível aos olhos. Tá dado o recado, né? Momentos maravilhosos dessas crianças em famílias aí, presente, né, que elas estão ganhando e que certamente vai ficar para sempre. Tchau, ótimo fim de tarde para você e feliz Dia das Crianças para todos. E um feliz 12 de outubro também, dia de Nossa Senhora Aparecida para todos. Neste clima de celebrações, hoje a gente se despede com as lindas imagens do Cristo Redentor, que amanhã completa 91 anos no Alto do Corcovado. Ótima tarde para você.